Olá, hoje faremos a nossa retrospectiva 2024, com os principais assuntos que foram abordados este ano aqui no programa Papo de Porto 013, com profundidade pelos principais especialistas no assunto. Quero aqui aproveitar para agradecer a todos que contribuíram com suas perguntas para o nosso canal. E desejo a vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que 2025 seja um ano alvissareiro na vida de todos nós. Um grande abraço. Depende, né, de cada região. Eu vou dar alguns exemplos assim. Tem terminais que tem regiões que fraciona a carga, né? Ela enche um contêiner com vários clientes fracionados, né? Que são os clientes NVO. Isso são para exportadores pequenos que não tem uma grande quantidade de contêiner, né? Um grande volume de carga, e ele fraciona com outros exportadores. Tem clientes grandes, né, que ele já pega um lote de contêiner grande e enche tudo com somente um cliente. Por exemplo, aqui em Fortaleza, né, a gente tem é bem curioso aqui o processo em Fortaleza, vou dar um exemplo, né, aqui tem uma força muito grande no embarque de frutas, né, então todo o preparo, a logística, desde a descarga, só para tu ter uma ideia, como é complexo essa logística aqui. Ele descarrega um contêiner vazio, o mesmo contêiner vazio que descarrega, ele vai a 800 quilômetros, ele abre o contêiner com as frutas e volta para o porto para embarcar no mesmo navio. Então, isso é uma característica da região, né, do Porto de Fortaleza. Em Santos tem vários, né, tem várias outras atividades, tem os REDEC, que fazem as consolidações dentro dessas áreas que são autorizadas pela Receita Federal. Então, elas fazem essa consolidação e depois a transportadora, né, que é o exportador, ele faz o agendamento propriamente. Então, isso facilita bastante, né, na consolidação de carga, na agilidade desse processo para chegar a carga mais rápido no porto, né? E também ajuda também no processo logístico do exportador. O fármaco é o princípio ativo daquele medicamento. Então, você vai fazer a compra de um medicamento, por exemplo, numa drogaria, e aquele princípio ativo daquele medicamento específico para aquela patologia, ele é chamado de fármaco. Dipirona, por exemplo. Dipirona é o insumo farmacêutico ativo daquele medicamento. Tá? Aí já dei a dica, né? Já dei o spoiler aí. O medicamento é aquele conjunto de substâncias ativas ou não, que passam por estudos clínicos, enfim, levam alguns anos aí para poder realmente acessar o mercado. E esse produto, depois de realizado seus estudos e realmente para ser comercializado, ele é tratado como medicamento. O que nós vivemos na autoridade portuária é ímpar com relação não só o museu podemos dizer que é o principal braço cultural da autoridade portuária, mas ele está envolvido dentro de uma política, de um entendimento de que é importante que a gente tenha uma boa relação porto-cidade. Sei que esse tema é recorrente e cada vez mais tem ganhado importância, mas eu acho que o objetivo do museu é realmente este, que a gente tenha uma participação das pessoas, que as pessoas passem a conhecer um pouco mais da cultura portuária e a se reconhecer, né, entender o contexto do desenvolvimento portuário dentro do desenvolvimento da cidade, do país. Então, essa realmente é algo que nós temos um momento ímpar realmente na autoridade portuária, é esse incentivo ao desenvolvimento, ao incremento, às melhorias dentro do Museu do Porto de Santos. Associação da qual faz parte da Wista Internacional, uma associação internacional, portanto, de mulheres, voltadas para o trading e o shipping. Então, são mulheres sensacionais, das quais assim eu sou extremamente fã, porque são todas extremamente competentes, voltadas para esse setor. É uma associação já de muitos anos, né, Luiz? Assim, já tem, salvo engano, é 1974. Então, está mais velha do que eu. Uhum. E nos últimos anos, felizmente, a Wista, Brasil principalmente, se consolidou com inúmeras iniciativas, com inúmeros projetos
Tanto que desde o ano passado, e aí te agradeço todas as vezes que você foi convidado, você participou com a gente do lançamento do livro, que eu trouxe aqui para a gente falar a respeito, né? Ela tem estado presente em várias pautas, né? Eu acho que isso é muito importante falar. E o livro foi uma delas, né? Exemplo disso foi que no final do ano passado, dezembro de 2023, a ANTAQ, que é a agência reguladora do setor, né? do setor, ela e a Wista Brasil lançaram um guia de enfrentamento contra o assédio, né? Foi lançado no finalzinho do ano passado, em dezembro de 2023, e já no início desse ano estão sendo coletadas todas as informações para efetiva elaboração desse guia, né? Menos uma média de 50% de retenção de carga nos operadores portuários, ou seja, tudo aquilo que atraca no operador portuário, 50% permanece lá, 50% os retroportuários tiram. A minha operação, Fabiano, ela é 24 horas. A operação da Marimex é 24 horas, a Deudmarc é 24 horas, a Transbrasa e assim, todos os demais. O que a gente faz, o serviço que a gente presta, de forma indireta para os operadores, é esvaziar o terminal deles para que eles possam operar. E não por conta deles estarem superlotados. Não é isso. A grande questão é que o dia tem 24 horas. E o horário comercial ele só tem 8. Tá? Então você tem que pegar tudo isso que tem de volume e transformar em 8 horas. São poucas as empresas que têm uma operação 24 horas para ficar recebendo carga a todo momento. Transportadores que podem trabalhar durante a madrugada, porque isso acarreta mais encargos trabalhistas, num planejamento de uma logística muito melhor por parte da transportadora, e elas vivem um momento muito difícil. Então, o que a gente faz, trabalhando 24 horas, é desafogar os operadores portuários a partir do momento que a gente está 24 horas ali, com um monte de caminhões, na espreita, assim, na espera, esperando, deu o horário, o cara entra, a máquina pega, bota o container em cima do caminhão, a gente vai embora. Um terminal de containers ele tem 3 principais áreas, né? Tem o gate, o pátio e o cais. E aí, no dia a dia, como que a gente faz? A capacidade é calculada de forma separada para cada uma dessas áreas, porque elas são dependentes em si, né? Elas têm correlação, mas elas têm suas particularidades. E aí, a menor capacidade dessas 3 determina a capacidade do terminal. Então, ora, vamos supor, você tem uma capacidade de gate de 1 milhão, o pátio 1 milhão e 100, o cais 1 milhão e 200. A capacidade do seu terminal, então, é 1 milhão de teus, que é a unidade que a gente utiliza. E aí vamos fazendo ações programadas, né, dentro do planejamento para que essas capacidades possam crescer, né? Então você tem vários ajustes, os mais, não digo os mais fáceis, mas sem dúvida os mais dispendiosos, é investimento em equipamento, em construções, em edificações, e os outros são ajustes mais finos, onde a gente faz a variação do processo, né, ver onde que a gente consegue ganhar tempo. Fez a nossa norma NBR 15883 baseada na EN, né? Que ela é dividida lá em 4 partes, né? A parte 1 de cálculos, parte 2 aí é o produto cinta, têxtil para amarração, parte 3 é a de correntes e a parte 4 cabo de aço. Basicamente é isso, você amarra com cinta, corrente, cabo de aço. Novidade aqui, ano passado também foi publicada a norma de amarração para correntes, né? Você deve lembrar do treinamento, a gente sempre referenciava em N para corrente. Hoje, o pessoal lá do CB50 concluiu a norma de amarração para corrente, então temos uma norma nacional também, né? Quanto a modal, não importa. Pode ser amarração rodoviária, marítima ou ferroviária também, né? A gente viu uma tendência de crescimento do transporte ferroviário e eu particularmente fiquei assustado. Falei, vai começar a vir os acidentes com trem, né? Porque o risco do transporte é o mesmo. A carga, ela tem um movimento dela, a inércia é implacável, seja no marítimo, ferroviário ou rodoviário. Então, são esses 3 materiais, basicamente, que tem, né? O juiz, ele é imparcial, mas ele não perde a imparcialidade porque eu venho aqui num programa falar com você a respeito do tema, ou porque eu participo de um congresso a respeito do tema, ou porque eu participo de uma comitiva que vai conhecer experiências no exterior. Enfim, é preciso... Essas atividades, elas são essenciais para que o juiz possa conhecer a realidade, como eu te falei, que a gente não tem esse conhecimento prático, a experiência de vida do setor,
e possa levar isso para os julgamentos. Isso não significa perda de imparcialidade. O que eu vou ver lá, eu vou ver e absorver essa experiência. Agora, a minha decisão, ela não está relacionada pelo fato de que eu estive lá num determinado terminal, ou estive na praticagem, ou estive numa comitiva que foi ao exterior. Na verdade, eu estou lá para viver a experiência e absorver e depois decidir. A gente ouve muita opinião... Do aumento dos dias da rota. Primeiro, surge a questão de que o importador que está esperando a mercadoria, né, ele quer dizer que a mercadoria não está chegando pontualmente, embora o armador nenhum venda transit time, né? A gente sabe que isso não existe. Mas, para o importador, a demanda dele, né, de mercadoria, ele está esperando que aquilo chegue, enfim. Então, é força maior? Não é força maior? Quem é que vai pagar essa conta? E fora que aumenta o custo também, né? Porque aumenta o combustível, é mais tempo para você ficar no mar, aumenta o pagamento de tripulação, você demora para descarregar a mercadoria, a tua janela que estava te esperando lá, né? Porque tem toda uma programação de embarque e desembarque. Então, eu acho que com toda o que a gente tem hoje aí, que está acontecendo no mundo e no Brasil também, eu acho que a gente vai começar a sentir, sim, novamente essa... E a gente também tem um outro problema de retenção de container, que é aqui, né, internamente, quando a carga ela é apreendida pela Receita Federal. Imigrante, elas vêm da mesma origem de migrar. Então, migrar é o ato de você se deslocar de um local para o outro. Na imigração, você está vindo de fora para dentro. Na imigração, você está fazendo o caminho inverso. Então, eu estou dentro para fora. No universo da migração legal, o que a gente costuma utilizar? O ato de um estrangeiro vir ao Brasil, a gente chama de imigração. E o ato de um nacional mudar de país, então eu, Nathalie, brasileira, me locomovo para os Estados Unidos, esse ato a gente costuma chamar de expatriação. Expatriação. Isso, é o expatriado. Então, eu sou uma trabalhadora nacional, trabalho numa empresa no Kincaid e, por exemplo, vou trabalhar no Kincaid Estados Unidos, então eu vou iniciar um processo de expatriação, que é me regularizar perante ao país que eu passarei a residir. Temos dentro da SPS Code 3 níveis de segurança. Então, eu fui coordenadora da CESPORT, do Estado de São Paulo, que é a única pessoa que pode fazer elevação de nível do porto, junto com a CESPORT, mas é o coordenador que faz elevação de nível de segurança. Então, o nível de segurança que todos os portos operam dentro da normalidade é o nível 1. Quem pode elevar o nível de segurança para o nível 2? A CESPORT. Né? O coordenador da CESPORT, junto com o seu colegiado, eleva o nível 2 quando há uma situação de anormalidade. Né? Então, você pode... elevar o nível do porto inteiro, de um terminal, de uma margem, das vias de acesso, dependendo do tipo de ocorrência que... Né? É como se... nós nunca chegamos aqui nível 3, aí é o GSI, não é nem mais a CESPORTs ou Comportos que pode fazer nada, é só o GSI que pode fazer alguma coisa. E é quando há uma situação, assim, um ato terrorista, alguma coisa que foge totalmente, então há uma intervenção. Né? Aí sim, uma GLO. Sabe que a ONU não é somente as missões de paz. A ONU são todas as outras agências que fazem um trabalho voltado às necessidades do mundo. Portanto, você tem o Acnur trabalhando com refugiados, você tem a Agência das Migrações que trabalha justamente com os imigrantes, você tem o Fundo Monetário Internacional, e aí vai. Tem o BID, né? Tem o BID, tem um pouco de tudo. Cada uma delas, na verdade, concentra uma determinada necessidade e procura prover de informações, tecnologia e recursos problemas específicos do planeta Terra, vamos colocar assim. Por quê? Nós, nos últimos anos, já sentíamos necessidade de conversar sobre comércio exterior. Exatamente para trazer essa experiência que você está me perguntando aqui, como é que é ir lá, essa experiência do comércio exterior, de conhecer o ponto de venda lá fora, as oportunidades, que é o que eu faço com Patrícia já há alguns anos, desde que eu a conheço. Então nós frequentamos feiras, missões, e tudo que é lugar onde tenha produto, possa ter produto brasileiro lá fora, ou enfim, alguma coisa que
nos toque o pensamento. Então, somos empreendedores, então estamos sempre muito vivos em relação a isso, porque as tendências vêm e vão o tempo todo, as demandas mudam o tempo todo. Porém, o ser humano gosta de se divertir, precisa se alimentar. E a cachaça, ela é um produto maravilhoso que faz parte do nosso dia a dia no Brasil há quase 500 anos. Não é um produto que nasceu ontem. É um produto... Essa é uma oportunidade bacana também para a gente desmistificar algumas coisas, né? Porque no mercado às vezes se fala o NVO, concorrente do agente de carga, concorrente do freight forwarder, né? Isso na verdade não é uma verdade, né? Nós somos mais um componente da cadeia, nós somos aquela empresa que está sempre, a gente costuma chamar de white label, né? É aquele fornecedor da cadeia que o cliente final não enxerga, né? Então se você for hoje na ponta da linha, como uma General Motors, com uma Samsung, o último transitário da cadeia não enxerga a Craft, que é um NVO, porque na verdade nós estamos sempre apoiando os freight forwarders, apoiando os agentes de carga, né? Então... e as dificuldades que temos não é só do portão para fora, não. Do portão para dentro também tem bastante dificuldade. Para você hoje atracar um navio, você precisa de uma série de equipamentos de segurança, por exemplo, que são necessários, não tem dúvida, tem que estar lá, a segurança está em primeiro lugar. Só que isso talvez pudesse ser atendido pelo porto. Pudesse estar lá uma gaiola de salvamento, uma boia, uma maca, em cada ponto já ter isso. Não o operador portuário ter que entrar e sair com isso do porto a todo instante. Cada atracação, cada mudança de navio é uma mudança que se faz de equipamentos e até equipamentos grandes. Então são mais caminhões, tudo. Se já tivesse em cada ponto esse tipo de equipamento de salvatagem, não precisava, eram caminhões a menos rodando, era menos trânsito, era menos tudo, menos custo. Muita coisa, e você citou Roterdã, né? Roterdã é uma referência já há uns 50 anos, academicamente. O Porto, ele é uma referência porque ele trouxe, assim, os indicadores de evolução portuária, a questão física de um porto, né? Como é que o porto cresce, né? Normalmente, o porto cresce de montante para jusante. Essa referência foi muito em Roterdã, que a gente falava aí há uns 40 anos atrás. Roterdã já tinha 30 quilômetros de cais, né? Santos, na época, não chegava a 10 quilômetros de cais, né? Então, isso tudo foi evoluindo, como o Santos também. O Porto de Santos, os portos do Rio de Janeiro, os portos de Rio Grande. E tudo isso nos traz assim, uma certa até ansiedade, porque nós temos a questão política. Existe uma posição, né, ideológica. E essa posição, ela ou você está fazendo uma pesquisa em prol do lucro, ou em prol do desenvolvimento, né, do projeto neoliberal, das empresas portuárias, ou você está fazendo estudos e está relacionando em prol dos trabalhadores. Então, essa é a divisão clássica, né, do capital e trabalho. Ou você está do lado do capital ou você está do lado do trabalho. Isso. Né? Então, acho que para trabalhar o trabalho e realmente você está entendendo o trabalho e você está contribuindo com novos saberes e discutindo junto com os trabalhadores, você tem uma posição aí que é uma posição, queira ou não, podemos dizer, ideológica. E sobre essa questão do empreendedorismo, o Sebrae deixa muito claro para a gente que homens empreendem por vocação e mulheres empreendem por necessidade. Então, só desta diferença, você já percebe que a condição não está igual. Fazendo um recorte em relação a níveis de CEO, que a gente já fala de diretoria, de posições que já começam a assumir certas responsabilidades, a gente tem em torno de 30% de mulheres. É um número muito legal. Eu acho isso muito legal e fico muito feliz com isso. Hoje em dia, a gente tem bastante profissionais aí na área, né? Tem bastante advogado que tem excelentes colegas que também atuam na área. Mas, assim, se você for olhar isso, se você for olhar ali, né, no micro. Mas se você for olhar no macro, a existência, né, de homens
A gente vai num congresso hoje em dia de direito marítimo, se você olhar, 80% são homens, né? Então, o Brasil ele é um dos grandes produtores mundiais de soja, né? Aí eu vou usar também a comparação com a Argentina. Também a Argentina, ela é um grande produtor mundial. Então, você tem Brasil, depois Estados Unidos, depois a Argentina, né? Mas quando a gente olha para o perfil dos países, a gente vê que a Argentina ela é muito mais voltada à industrialização do que o Brasil. Então, a Argentina ela tem uma indústria esmagadora muito maior que a gente. Então, lá eles pegam a soja, eles esmagam, eles exportam muito óleo, exportam muito farelo, né? Aqui a gente também tem indústria esmagadora, só que a gente ainda exporta muito a soja em grão, a matéria-prima. E aí acaba que a gente vira um exportador de matéria-prima, né? Perde uma oportunidade de agregar valor, falta investimento, né? E falta infraestrutura também. E com relação ao grande tema aí que envolve os trabalhadores, que seria a questão da exclusividade, que a doutora Cristina mencionou, a questão de exclusividade ou a prioridade na contratação, eu acho que a gente tem, a vivência hoje está mostrando, pelo menos os dados que eu ouvi aí da parte dos trabalhadores, da Federação dos Trabalhadores, é que hoje nós temos 50 mil trabalhadores do sistema portuário envolvidos com a operação portuária e vinculados, e nós temos cerca de 20 mil abusos. Mas eu acho que essa questão das audiências públicas, né, que a gente nunca viu, aliás, acho que a gente nunca viu tanta abertura e tanta discussão para absolutamente todos os assuntos, né? A gente tem, também concordo. A gente tem aí participado, né, o poder público, as autarquias, as agências, eles têm dado essa abertura para que as pessoas participem. Então, assim, eles, as comissões, subcomissões poderem ouvir, inclusive, os trabalhadores e ter nessa subcomissão representantes, né, dos trabalhadores, eu acho que isso é de extrema valia. Primeiro, Fabiano, acho que a grande diferencial hoje de um sindicalista portuário é o diálogo. A gente, há uns 15, 20 anos atrás, a gente tinha uma quantidade maior, a gente tinha... Quem dirigia sindicatos na época já vinha dos seus antepassados, que era uma visão totalmente truculenta, vamos dizer assim, uma coisa muito mais positiva, uma coisa muito mais briguenta, de uma forma que às vezes não tinha nem diálogo. Esse era o sindicalismo anterior, e não que tivesse errado, não estava errado. Só que hoje as coisas mudaram, se modernizaram, as pessoas que discutem com a gente na mesa não é aquele dono da empresa. Então, eu acho que o sindicalismo de hoje é você manter porta aberta, é você entender que mesmo as pessoas que estão na mesa com você, estando do outro lado, é um poder de convencimento. No diálogo, você precisa fazer entender a importância que o trabalhador portuário tem, a importância que a nossa mão de obra tem e o porquê que os portos hoje batem recordes e estão no momento que estão. Então, como nós estamos sempre crescendo, a infraestrutura tem que estar acompanhando, sempre crescendo. E tanto de um lado quanto do outro, essa terceira via, ela vai impactar o crescimento com certeza, né? Nós temos ali na fala da Ecovias, nesse nosso lançamento lá da Frente Parlamentar, né, falando em 6 anos, né? O governador Tarcísio concedeu ali 2 anos para estudos e está se falando em 4, 6 anos para se concluir, né? É difícil falar em custo sem projeto. Então, a gente não sabe onde vai passar, não sabe qual é o solo. É muito precoce falar em custo, né? Prazo também, né? Sem projeto, sem saber por onde vai passar, qual vai ser o grau de dificuldade de engenharia, também fica complicado, né? Mas a expectativa é em 8 anos nós termos isso. Quer dizer, vamos inaugurar isso em 2030, 31. Então, quando você é vinculado, você sai das taxas. Você tem o seu salário, você está registrado em carteira. Então, ali você é seletista mesmo, nato. Então, ali você tem uma segurança, você tem um plano de saúde, você tem uma cobertura, você tem, né, um seguro de acidente. Então, assim, você tem um vale alimentação digno. Então, assim, que é perene para o teu mês. Você estando de folga ou não, né? Então, é uma segurança. Por isso que o portuário, ele tem que estar sabendo das condições do trabalho, tem que saber que ele tem que estar em luta, porque existe a necessidade do trabalho e eu tenho a capacitação. Então, o que acontece? Precisa que os trabalhadores se manifestem. A
A gente precisa entender o que a navegação, sobretudo, está fazendo em relação às medidas postas pela IMO, de fazerem com que o modelo do just-in-time da navegação, as metas de substituição de combustíveis. Então, como que a gente vai preparar os nossos portos para esse cenário da navegação? Se a gente está falando de planejamento, se está falando de ação, a gente intrinsecamente está falando da necessidade de coleta de dados meteorológicos e oceanográficos, para a gente poder entender como é que o ambiente hoje está funcionando e a gente poder prever como é que ele vai se portar e gerações de ressaca, enfim, eventos extremos mais frequentes. Para se tomar providências efetivas para que não aconteça, porque não dá para a gente tomar a providência depois do que o pior já aconteceu. Então, eu entendo que o ESG é muito mais do que cumprir a legislação, né? E boa parte das ações do ESG, elas têm que ser espontâneas. Então, não entendo que tem nada de cumprimento de tabela, nunca, até porque as ações são, inclusive, inovadoras e é uma condição do mercado, como eu falei. O ESG, para falar em linhas gerais, ou você pratica e está dentro do mercado no futuro, hoje ele ainda é uma vantagem competitiva, ou seja, quem tem se destaca. No futuro vai ser uma condição de sobrevivência. Quem não estiver falando isso, simplesmente vai estar fora do mercado, né? Como eu falei, é uma evolução do capitalismo. As empresas precisam tomar essa decisão. Eu quero evoluir para essa nova forma ou vou continuar pensando da mesma maneira? É uma decisão, né? Que envolve, enfim, liderança. A gente sabe que tem um custo envolvido também. Não é uma decisão simples. Mas eu defendo que isso no futuro vai ser mandatório. No passado, tinha muita resistência em utilizar o navio porque eles eram frota muito antigas. Então, notoriamente teria problema de umidade, de cheiro e o café facilmente seria contaminado. Essas coisas mudaram, né? Então, os navios antigamente tinham uma frota aí de 30 anos. Os navios que nós utilizamos, uma média de 10 anos. Mas assim, chutando alto. Então, a gente fez a proposta para 3 grandes exportadores e também um despachante. Eles foram bastante resistentes e 3 meses depois eles se viram meio que sem saída e viram que era a única oportunidade que tinha para poder escoar o café do Brasil. E deu certo. Foi um teste que nós fizemos em novembro e nós, depois disso, fizemos mais 8 navios. As pessoas precisam ser evidenciadas. Então, assim, para eu ter um navio autônomo, eu tenho que ter certeza e garantir que isso vai funcionar. Para isso garantir que isso vai funcionar, eu preciso que isso tenha passado pela fase 1, 2 e 3. E como é que, de fato, eu preparo essas pessoas? Aí a gente vai lá no treinamento. Então, eu vejo que a parte de meio ambiente que a gente está falando, ela é muito importante, a parte de poluição. Só que a gente precisa entender que antes disso tudo acontecer, eu preciso estruturar muito bem essa legislação aqui, para que eu tenha profissionais que consigam fazer essa transição para não acontecer o que já aconteceu algumas vezes. E aí a gente consegue estruturar muito bem um plano de ação em relação a isso. O que não inviabiliza, por exemplo, hoje já tem em mercado embarcações que fazem recolhimento de óleo. Então, nada impede que eu tenha uma embarcação que ela esteja dentro da minha embarcação autônoma, uma embarcação autônoma dentro da outra, em que, caso aconteça, ela já está de prontidão, não precisa de pessoas. Então, se tratando da esfera do trabalho e respondendo a tua pergunta, eu acredito que o que vai diferenciar a questão do assédio para a questão de uma outra situação qualquer, seja do relacionamento entre colegas, né, da mesma função, ou entre o nível de hierarquia, né, seja de cima para baixo ou de baixo para cima, é aquela carga emocional que você está levando para aquela pessoa. É a carga com que você fala, a maneira como você expõe uma situação, e aí você vai tendo níveis, né? Você tem um toque, você tem uma maneira de falar, você tem um jargão que você usa, você tem velhos ditados populares, né? São coisas que vai norteando o caminho para você chegar no assédio quando efetivamente você já não estiver dentro da prática do assédio. E aí, então, a gente teve, nos últimos 10 anos, o maior investimento em infraestrutura portuária que o Brasil já assistiu desde quando existiu a Lei dos Portos, em 1993. E essa poligonal, ela diz para os 2 regimes o seguinte: olha, vocês são complementares, porque lá atrás, em 44, 66, eu, Estado, não conseguia ser efetivo, você me complementou. Eles são convergentes, porque
todos os terminais, seja dentro ou fora do porto organizado, eles tendem a fazer uma coisa só, o atendimento à cadeia de suprimento. Se você olhar 2 terminais, um de frente para o outro de container, operacionalmente não tem diferença. E eles atendem um único objetivo, o consumidor final. Eu, Estado, não conseguia ser efetivo, você me complementou. Eles são convergentes porque todos os terminais, seja dentro ou fora do porto organizado, eles tendem a fazer uma coisa só, o atendimento à cadeia de suprimento. Se você olhar 2 terminais, um de frente para o outro de container, operacionalmente não tem diferença. E eles atendem um único objetivo, o consumidor final. Na primeira lei, na 8.630, a capatazia ficou de fora. A capatazia não tinha entrado no trabalho avulso. Depois com a lei 12.815 ela foi inserida de forma mais clara e objetiva, né? Eu reputo que houve um progresso, né, na lei 12.815 em relação a 8.630, principalmente na questão das próprias categorias. Falando um pouquinho do açúcar, né? O açúcar historicamente vem desde praticamente da descoberta do Brasil, né? Os engenhos do álcool, do açúcar em si. O açúcar passou por várias modificações, né? Vários períodos, anos 70 pro álcool. Teve uma parte também que o meu avô conta que tinha um ticketzinho, que era uma cota de açúcar interna no Brasil. E aí o Brasil veio se aprimorando. A gente tem terras aqui que não acabam mais, né? Continental o nosso país. Você tem o açúcar e você paga ele contra carregamento. Carregou, pagou. O modelo mais seguro, acho que se a gente puder falar, né, Emerson, de tirar o risco da negociação, falar, Fabiano, você quer comprar? Contrata a tua transportadora, manda ela vir aqui no meu armazém e vai pagar sobre rodas. Aí você está totalmente fora do risco. Então esse é um mercado sério, esse é um mercado real. Eu acho que é uma indústria que evoluiu muito, né? O tratamento de solda, no início da solda, quer dizer, no passado todos os navios eram de chapa arrebitada, né? Eu andei em navio petroleiro que carregava óleo diesel, navio muito antigo da Petrobras, no tempo da construção inglesa, nos anos 30, anos 40, e o rebite, depois de 20, 30 anos, ele faz aquele momento. Eu cheguei a ver o choro do óleo diesel, porque não era casco duplo. Hoje, navio petroleiro é um casco dentro do outro. Se houver uma colisão, não tem perigo de derrubar. Entendeu? Ele é todo um casco dentro do outro. Se bater numa pedra, não vai vazar petróleo. Mas antigamente era direto na chapa. Quer dizer, a humanidade evolui, né? A humanidade evolui. A engenharia evoluiu e hoje é uma segurança enorme. Tem a ver o choro do óleo diesel, porque não era casco duplo. Hoje, navio petroleiro é um casco dentro do outro. Se houver uma colisão, não tem perigo de derrubar. Entendeu? Ele é todo um casco dentro do outro. Se bater numa pedra, não vai vazar petróleo. Mas antigamente era direto na chapa. Quer dizer, a humanidade evolui, né? A humanidade evolui. A engenharia evoluiu e hoje é uma segurança enorme. Cursos lá que tem as suas validades e eles estipulam lá, por exemplo, a estropagem. Você tem que fazer a cada 6 meses, exemplo. Aí eles retiram a gente da operação, colocam a gente na sala de aula e vai fazer o curso de estropagem. E tem que trabalhar em altura, o procedimento do vento, o que fazer quando houver um vento, como que você tem que proceder com o equipamento, qual o procedimento que se faz. Então, de tempos em tempos, a gente tem que ir para a sala de aula para poder relembrar, porque que nem procedimento do vento não é uma coisa que você faz todos os dias, né? Então, assim, é uma coisa que pode passar. A nossa central de operações de rebocadores, ela começou um projeto de 2008. 2008. Então, ela fez agora, mas ela começou a funcionar com toda a força a partir de 2011. Então, ela fez 13 anos esse ano. Nada mais é do que um Vessel Traffic System, né? É um VTS. A Wilson teve um problema lá atrás, um rebocador, e ela decidiu, então, fazer um monitoramento de todas as suas embarcações. Como a embarcação está no porto, ela começou a monitorar todo o porto, né? Então, naquela época, nós estávamos em Santos
E a alta gestão da Wilson decidiu o seguinte: se a gente conseguir monitorar um porto como Santos, a gente vai conseguir levar para outro lugar. Com relação à NR29, a Fundacentro teve um papel fundamental na elaboração da primeira versão da norma, pois foi a partir de trabalhos feitos aí no escritório da Baixada Santista, né, onde os colegas foram muito atuantes nesses trabalhos, né, e foram pioneiros, então, para puxar essa discussão que vinha sendo desenvolvida porque os fiscais das antigas delegacias de trabalho marítimo, eles tinham muita dificuldade em ver cumpridas as normas, né, estabelecidas pela Portaria 3214, porque essas normas não eram específicas para o setor portuário. Cada empresa de navegação pratica da forma como ela entende. A maioria das empresas de navegação, hoje, elas estão associadas à ABAN, né, que é a Associação Brasileira das Embarcações. Então, o próprio acordo coletivo da ABAN acaba se sobrepondo aos acordos coletivos das companhias de navegação. Elas acabam meio que seguindo o acordo coletivo da ABAN. E lá dentro do acordo coletivo, como eu falei, nos últimos 5 a 6 anos, foi que eu comecei a ver uma cláusula. Comecei a ver, não, na verdade, que eu vi de fato, porque os anteriores nem falavam sobre a questão da mulher, da marítima, ao ficar grávida. Hoje você já vê lá uma cláusula do acordo coletivo, onde diz que, a partir do momento que a marítima ela comprova a gestação, foi como eu falei, se ela comprovar a bordo, se ela descobrir a bordo, que tem como você descobrir, né? A bordo, tem meios para isso, na própria enfermaria tem, se a mulher começa a se sentir mal, ela tem como fazer o teste. Se ela descobre que ela está gestante a bordo, ela precisa imediatamente desembarcar. O que eu vejo que falta? Políticas públicas para mitigar esse grande impacto que a estiagem tem, tanto no nosso comércio, o nosso maior comércio, que é a Zona Franca, quanto para a parte ribeirinha. Então, por exemplo, hoje, exatamente agora, está sendo construído esse pier, né? Que é como se fosse um atracadouro para os navios. Mas isso podia ter sido feito há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Então, o governo esperou ficar a situação que está para poder tomar alguma providência. Eu lembro que em 2014, por exemplo, na área do Encontro das Águas ali, a profundidade chega a 70, 60 metros. E a cada ano que passa, diminui mais o calado. A Marinha, ela vem trabalhando nesse sentido. Teve recentemente a fragata Tamandaré, que foi justamente com esse intuito para poder fazer essa fiscalização e fazer essa vistoria e garantir que não sejam cometidos crimes e também para salvaguardar a vida humana. Tudo isso faz parte, mas, de fato, ainda é um desafio que precisa ser ultrapassado pelo Brasil. É necessário um investimento muito alto. Nossa área marítima é gigantesca e, da mesma forma que é difícil policiar os territórios brasileiros, né, terrestres, o mesmo se aplica ao mar. Uma ZPE é uma área de livre comércio destinada à produção interna de um país, mas com viés exportador. O objetivo da ZPE é desenvolver regiões não industrializadas ou aumentar o potencial industrial dessas regiões que já possuem áreas logísticas ou portuárias que possam ser pujantes, voltando elas para o mercado exterior, sempre com foco na exportação. Não obstante, eles também precisarem da importação para funcionar. Contudo, o objetivo é estimular a exportação, naturalmente fortalecendo a indústria no mercado interno.
Nós temos que expandir o porto. Ninguém é contra isso. Só que a gente tem que fazer isso de uma forma concatenada e que preserve todas as cargas de interesse, né? E também os nossos trabalhadores, né? Trabalhadores avulsos, trabalhadores que estão vinculados. A gente precisa preservar os direitos de todos, né? Atualmente, a capacidade está ok, né? Eu acho que ela atende aí num horizonte de mais 7 anos. Se não for feito nada, a gente tem essa capacidade. Os números são divergentes, né? A autoridade portuária, ele diz que existe ainda uma capacidade para ser absorvida. Outros órgãos dizem que não, mas a gente sabe que sim. Tanto é verdade que, se existisse essa capacidade, o ecoporto lá atrás não precisaria ter mudado a vocação dele, né? A nossa vocação hoje é a carga de projeto, a gente achou o nosso nicho de negócio, mas eu entendo que a capacidade ela ainda existe num curto a médio prazo e depois. Mas a gente em algum momento vai ter que tratar disso, não tenha dúvida nenhuma. Por exemplo, muito se fala dos explosivos. Não, porque tem container de explosivo que sai, que é o que primeiro sai. Não, vivo perto de containers de explosivos. Os containers de explosivos, eles têm parte de peças que, se juntas, aí sim elas explodem. Na maioria aqui, por exemplo, no Porto de Santos, a cola Super Bonder, ela é classificada como explosivo, não sei porquê, mas só tem cola dentro do container, naquela carga classificada como explosiva. E uma parte do airbag, por exemplo, que aciona e faz o airbag ser acionado. Mas eles vêm sempre em partes, justamente para que não haja o acionamento de um airbag, enfim, é sempre em partes. Só que cada parte dessa é classificada como material explosivo. E ela vem em container e ela sai primeiro, sai com o exército, mas justamente para que não haja o perigo de alguém juntar as partes e fazer alguma coisa, né? Mas a gente acabou meio que chegando à conclusão que não havia nenhuma obra sobre a história do Porto de Santos com densidade, com linha do tempo, começo, meio e fim. O máximo que tinha, assim, um livro sobre a usina de Itatinga, um livro sobre o Porto de Santos na ótica dos transportes, o Porto de Santos e o petróleo, o Porto de Santos e o projeto da Lemoa. Você não tinha um livro, uma obra biográfica que tivesse uma narrativa completa. Então, os navios a vapor não precisavam mais de 150 trabalhadores lá dentro. O navio a vapor operava com o que a gente tem hoje em dia operando nos navios, que é em torno de 20 a 30 pessoas, que é a tripulação dos navios de hoje. Para onde que foi esse trabalhador que estava dentro dos navios trabalhando com tecnologia portuária? Foi para a beira do cais, foi fazer movimentação de carga, foi fazer amarração de navios, foi fazer o trabalho do cais, o trabalho que se originou, o que hoje em dia é o trabalho do estivador. O brasileiro ele tem esse costume, né, de comparar tudo, né, com o outdoor, por exemplo. Outdoor, teacher, mas out é fora, não é? Out é fora. Door é porta. Fora da porta? Não, a gente não pode trabalhar assim. Então, a gente tem que, nas minhas aulas, por exemplo, eu trabalho contextualização, porque o inglês nunca foi e nunca será tradução. Tá. Nunca. Ele é o contexto todo. Em inglês é contextualização, com toda certeza, 100% falando. Dos meus 30 anos de praia, o inglês é contextualização. E o que eu sempre falo também é que não adianta você estudar e sair estudando tudo, né? A gente tem que saber estudar. É por isso que eu sempre jogo minhas dicas lá, estuda isso, que nem a Lei 12.815. Vai cair com certeza, 3, 4 questões sobre a lei. É uma lei chata, uma lei extensa, mas vai cair. Exploração de portos, vai cair, com certeza. Não adianta, estou estudando aí há 20 dias matemática só, são só 10 questões. Vai ser de ensino fundamental, então a prova não vai te pedir grandes desafios. O que ela vai te pedir? Coisas que você não sabe. Você é da área portuária? Não. Então corra atrás disso, né? Procure pessoas, siga pessoas que vão falar sobre isso, leia texto, tem muito conteúdo na internet. Então eu aconselho, vai estudar 2 horas por dia, mas senta e estuda o que é para ser estudado. Não adianta sair estudando qualquer conteúdo. O conferente ele é autodidata, porque ele se forma dentro do sindicato. Você veja bem, eu não tenho um trabalhador portuário para me atender de outras categorias, multifuncional. O Ogmo nunca preparou.
Eu não tenho um. Se você rodar o carro na tua atividade, no consertador, no vigia, não tem. Então você vê quanto tempo a gente está atrasado nisso. Os cursos oferecidos sempre foram aqueles cursos que mais era mão de obra, no caso de vocês tinham vários cursos de trator, de pilhadeira. Então, na tua categoria, você ainda consegue ofertar esses cursos, que eu acho que deveriam ter cursos melhores. Na nossa, em especial, a gente não tem. Tanto não tem que você sabe, você acompanhou comigo, foi um parceiro num processo que foi e é hoje um case de sucesso, que foi o Jovem Conferente, que a gente, em parceria, você deu aula para a gente formou naquela época aí, acho que uns 300 jovens. Desses 300, eu tenho mais de 100 jovens empregados nos terminais, nos grandes terminais, e aonde eu vou é só elogio. Às vezes, a gente realmente vai encontrar uma restrição de movimentação, de por onde esse produto pode passar. Recentemente, eu vi uma pergunta, uma peça produzida por uma empresa americana, aonde ela pode chegar? Então, quais são os envolvidos naquela cadeia ali que precisam prestar N declarações para aquela empresa americana, dizendo que aquele produto, aquela peça que é dentro de uma máquina, dentro de um microfone, enfim, até onde ela pode chegar. E eu preciso rastrear essa peça, a vida dessa peça, mesmo que ela não seja só mais a peça, mas ela faça parte de um produto, um equipamento, enfim. Mas eu preciso cuidar para onde que esse produto, com essa peça, ele pode chegar. Considerando que nós vamos colocar um empreendimento novo, a gente precisa fazer uma avaliação de viabilidade técnica, né? Se esse empreendimento, essa atividade, ela vai se sustentar. E uma avaliação para saber se vamos ter ou não um impacto ambiental, um impacto na comunidade, enfim. Qual o impacto desse empreendimento para a região. O termo de referência ele é um documento que faz parte do processo de licenciamento ambiental e ele antecipa os estudos ambientais, né? Então, esse termo de referência ele vai praticamente trazer quais são todas as frentes que precisam ser estudadas, né? Que precisam ser apresentados os relatórios, os levantamentos de dados, levantamentos de campo, os aspectos ambientais, sociais, econômicos. Então, o termo de referência ele praticamente vai balizar o que o nosso relatório de solicitação de licenciamento vai precisar constar. No Rio de Janeiro, tinha muito estivador com uma idade muito avançada, já não aguentando trabalhar, precisando parar. E aí o fundo ajudou esse trabalhador, pelo menos, se fosse parar com uma certa dignidade, levando algum recurso e tudo. Então, no fórum, a gente conseguiu criar isso. O que precisa é cada sindicato na sua região pegar esse documento, provocar o setor patronal para poder criar isso. No Espírito Santo, por exemplo, nós não temos isso ainda, mas nós já temos um fundo de 1% de garantia de remuneração básica. Está juntando os recursos para nós definir como nós vamos utilizar isso. Não tem ainda utilização, estamos ainda só juntando os recursos para poder a gente fazer. Nós queremos ampliar para poder fazer isso aí também, que foi feito no Rio. E aí estamos orientando a todos os sindicatos do Brasil para procurar o setor patronal, com o que foi aprovado lá no governo, que é a chancela do setor dos trabalhadores, dos empresários e do governo, para tentar em cada região fazer esse programa de incentivo e de proteção do trabalhador. Quando você menciona sobre a questão de comércio, o Brasil acabou de assinar 38 acordos comerciais com a China. A China pretende continuar investindo. A gente não sabe os detalhes desses acordos, eles também estão para ser mostrados, né? Porém, a gente sabe que o Brasil hoje, em função dos BRICS, né, exerce uma posição estratégica, né? O Brasil ainda é o celeiro do mundo, né? Nós exportamos muita soja, muito milho, né? A carne, o frango, né? Enfim. Então, se houver sabedoria por parte do governo brasileiro, ele vai se aproveitar das duas oportunidades. Eu acho que o Brasil não pode virar as costas para os Estados Unidos, é um parceiro comercial importante, né? A economia precisa caminhar descolada da política, tanto em relação aos Estados Unidos quanto em relação à China. Mas você imagina, os Estados Unidos saindo do Acordo de Paris e falando, chega, não vou fazer nada, eu vou comprar crédito de carbono. Embora o Acordo de Paris ele não seja, né, vinculativo, não haja uma sanção, eu acho que esse tipo de atitude vai provocar, os tribunais internacionais eles vão ser instados a se pronunciar, como foram recentemente aí pelos países insulares, os pequenos países insulares,
que há aí, né, uma projeção de que se a gente continuar do jeito que está, eles vão ser engolidos, né, pela água, eles vão ser engolidos, eles vão deixar de existir. Eles foram provocar o tribunal e falar, escuta, e aí? Cadê a responsabilidade? Né? Porque existe essa responsabilidade diferenciada, que eles chamam aí na justiça climática, porque a gente tem o direito ambiental e de um tempo para cá observou-se que havia necessidade de você ter o direito climático, que é a justiça climática, que não é a mesma coisa que direito ambiental, mas é decorrente.